esse perfil. Certo. E aí é o seguinte, a partir de hoje, a gente vai começar a ver um conteúdo referente ao que nós chamamos de circuitos sequenciais. Até então, vocês trabalharam com circuitos combinacionais, viram o que são portas lógicas, deixa eu ver quem está tentando entrar, viram o que são portas lógicas, aprenderam alguns teoremas, postulados, análises, sínteses de circuitos lógicos. Deixa eu botar logo aqui, senão eu esqueço, o canal não, o vídeo. Vídeos. E aí tem um vídeo em particular. Pronto. Seguinte, esse vídeo aqui, como eu falei, é um vídeo que foi produzido para um curso, né, que foi um curso que a gente está ministrando agora durante esse período suplementar. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui e vou deixar também lá no Siga. Esse vídeo, vocês podem escutar ao longo do vídeo algumas referências à linguagem de programação Python, mas a gente não vai ver isso nessa disciplina em particular, né? A ideia desse vídeo era que o pessoal pudesse fazer uma revisão a respeito de circuitos combinacionais, que foi o que vocês viram até agora, e a partir daí tentar implementar esses circuitos combinacionais utilizando a linguagem de programação Python. Nesse caso em particular, não vai ser o foco da disciplina circuitos lógicos, apesar de que a implementação dessas coisas usando uma linguagem de programação é uma coisa relativamente simples de fazer quando vocês começam a trabalhar com linguagem de programação de uma maneira geral, independente da língua que vocês escolherem, né? Vocês podem fazer isso em C, podem fazer isso em Python, podem de programação, linguagem de programação, certo? Então, esse vídeo aí é um vídeo que é interessante no sentido de que vocês podem fazer uma revisão, né, do conteúdo que o professor Raimundo passou, até a parte de mapa de Veio de Carnot. Então, vocês vão aprender, vocês vão relembrar, né, a parte de síntese, análise de circuitos lógicos, né, tanto sair de um circuito lógico para chegar na sua expressão lógica, como o contrário, sair de uma expressão lógica para chegar no circuito lógico, e a parte de simplificação, né, que é efetivamente o que o pessoal mais utiliza, né, que é como você consegue reduzir um circuito lógico com o objetivo, né, com o intuito de implementar esse circuito lógico de maneira mais barata e mais otimizada, né. Só relembrando alguns conceitos, quando a gente reduz um circuito lógico, quando a gente minimiza esse circuito lógico, a gente está lidando diretamente com algumas características como a minimização de consumo, né, consequentemente, do maior durabilidade dos componentes. Bom, tem uma porrada de vantagens quando a gente minimiza o circuito, né, incluindo as vantagens financeiras. Beleza? Bom, mas vamos começar a aula de hoje, senão a gente não consegue terminar. Certo. Até então, né, a gente estava trabalhando, quando eu digo a gente, vocês estavam trabalhando com circuitos combinacionais. Essa é a primeira aula onde a gente vai fazer uma introdução ao que nós chamamos de circuitos sequenciais, né? Vão ser os circuitos que vocês vão poder utilizar, né, para implementar sequências ou para implementar, né, circuitos mais complexos. Percebam que os circuitos sequenciais, esses circuitos aqui, eles vão ter a possibilidade, eles vão permitir com que vocês implementem qualquer dispositivo ou qualquer sistema eletrônico complexo. Bom, a gente vai entender o princípio de construção de células de memória. A gente vai ver hoje, né, o LET-RS implementado com portas NAND, né? Vai entender como é que funciona o LET implementado com portas NOR e vai aprender o que é um LET-SR ou RS controlado, também conhecido como LET-RS-SR Gated. Bom, nos circuitos combinacionais, foi o que vocês trabalharam até agora,
as saídas elas dependem apenas das entradas atuais. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? O nosso bom e velho somador. Se você pegar esse somador aqui, essas entradas aqui, entrada A e entrada B, se a gente considerar um instante de tempo T0, sei lá, TI, instante de tempo TI, essa saída aqui, essa saída S e essa saída aqui C, que vai ser o nosso carry out, essas duas saídas, elas são produzidas no mesmo instante de tempo. Perceba que quando eu falo mesmo instante de tempo, é uma digamos assim, uma coisa bem ideal, né? Na prática, vocês vão entender que existe um certo atraso, né, entre o dado que entra aqui, o dado que está entrando aqui, né, e a saída que está sendo produzida. Vai ter um ΔT. Esse ΔT é inerente de cada circuito. A depender do circuito, esse ΔT vai ser maior ou menor. Mas, de modo geral, o que a gente está tentando falar é que essa saída, ela depende única e exclusivamente dessa entrada. Então, esse valor que está aparecendo aqui na saída vai produzir, quer dizer, esse valor que está sendo colocado aqui na entrada vai produzir um certo valor aqui na saída. E esse valor da saída depende única e exclusivamente desses dois valores que tem aqui na entrada. Então, se a gente coloca lá no nosso somador essa combinação aqui, 0 e 0, o resultado dessa soma é 0 e o carry gerado por essa soma é 0. Esses dois valores que estão aqui, eles dependem única e exclusivamente desses dois valores que estavam aqui. Os dois valores que estão na saída dependem única e exclusivamente dos dois valores que estavam na entrada. E assim por diante, né? Aqui é a nossa tabela funcional, ou tabela da verdade, que descreve o funcionamento desse nosso circuito aqui, o meio somador, né? Massa. Se fosse um somador completo, mudava alguma coisa em termos de tipo do circuito? Não. Ele continuaria sendo um circuito combinacional. A única diferença é que aqui a gente teria mais uma entrada, né? A gente teria o nosso carry in. Bom, isso aí são os detalhes de implementação. Mas e aí, qual é a diferença do circuito combinacional para o circuito sequencial, efetivamente? Bom, o circuito combinacional a gente já entendeu. O circuito combinacional a gente sabe que as nossas saídas vão depender única e exclusivamente das nossas entradas. Mas e no circuito sequencial? Bom, no circuito sequencial, a saída, ela depende das entradas atuais e do histórico de entradas passadas ou saídas passadas, né? Então, nesse momento aqui, né, quando a gente fala de um circuito sequencial, a gente começa a inserir um conceito que é um conceito muito importante na eletrônica digital, que é o conceito de estado. O que é o estado, né, de um circuito? É a situação atual dele. Mas esse circuito, ele possui estados anteriores e vai possuir estados futuros. Um exemplo, aqui a gente tem um relógio. Esse relógio, ele está contando lá uma certa escala de tempo. Então, aqui é 10h52h58, 10 horas, 52 minutos e 58 segundos. E o próximo valor após esse aqui é 10 horas, 52 minutos e 59 segundos. Por que é 10 horas, 52 minutos e 59 segundos? Porque o estado anterior foi 58. Se o estado anterior é 58, o estado futuro é 59. Esse estado futuro vai ser 59, porque o estado anterior foi 58. E como é que funciona um relógio? O relógio ele funciona pelo incremento dessa unidade de tempo. Para cada vez que a gente incrementa essa unidade de tempo, ele sai de um estado atual e vai para um estado futuro. Esse estado futuro é exatamente o estado atual mais um. E assim por diante, né? Até que ele chega num certo valor e reinicia todo o processo de contagem. Essa mesma coisa funciona, né? Tanto na casa dos segundos, como ele vai funcionar na casa dos minutos, como ele vai funcionar na casa das horas. Vai depender única e exclusivamente do tempo que passou, né, para a execução dessas mudanças.
Mas aí isso aqui ainda é uma coisa assim bem conceitual, né? Um negócio bem ideal, uma coisa bem etérea, né? Como é na prática que esse negócio funciona? Como é que a gente consegue armazenar o estado atual? Porque não tem como determinar o estado futuro sem saber qual é o estado atual. Como é que a gente consegue armazenar o estado atual? A pergunta, não é uma pergunta de $1 milhão, não, mas é uma pergunta. Como é que a gente consegue armazenar esse estado atual? Bom, para fazer isso, a gente vai aprender a construir, não é, o menor elemento de memória que um dispositivo digital pode ter. Né? O elemento de memória mais simples, o mais simples de todos. Bom, esse elemento de memória é o elemento de memória que vai ser a base para a construção, né, de todo e qualquer circuito lógico sequencial que você pode construir. Esse elemento de memória, ele é um elemento de memória que depende de portas lógicas, obviamente, né? Até a aula passada, digamos assim, né, vocês aprenderam a trabalhar com portas lógicas para montar circuitos combinacionais, mas circuitos que ainda eram referenciados como circuitos de portas lógicas, né? A gente, em circuitos lógicos, a gente estuda como se estivesse construindo uma casa, né? Tem aquela basezinha, né, que são as equações booleanas, são as representações numéricas, né? Entender o que é binário, o que é hexadecimal, essas coisas tudo. Isso é como se fosse o alicerce, né? A base. Mas o tijolinho para construir a casa são as portas lógicas. Só que uma vez que a gente tem esse tijolinho que serve para construir a casa, a gente constrói cômodos, né? A gente monta uma casa completa com esses tijolinhos. Só que vai chegar num ponto em que você não vai falar mais tijolinhos, né? Você vai falar estruturas. Então o cara chega e diz: eu quero saber qual é o tamanho que vai ficar o quarto. Eu preciso de 2 quartos nessa casa, né? Ele não vai dizer mais: eu preciso de 2.000 tijolos do tipo tal para construir a casa. Ele vai dizer que precisa de 2 quartos. Né? Ele diz o tamanho, e aí o cara que é responsável por construir o quarto vai fazer a construção do quarto, levando em consideração a quantidade de tijolos que ele vai precisar. A gente aqui em circuitos lógicos é do mesmo jeito. Agora a gente não vai mais falar exclusivamente em portas lógicas, a gente vai falar em estruturas. Então, a primeira estrutura que vocês aprenderam, fatalmente, foi a estrutura do somador e do meio somador, né? Hoje em dia a gente não fala mais que um somador ele é composto por portas ou exclusivo, portas ou e assim por diante. A gente fala só somador ou um meio somador. E aí vocês já têm a noção de como é que esse circuito pode ser implementado. Do mesmo jeito vai ser aqui, né? A gente vai começar a falar agora de elementos de memória, e aí hoje a gente vai aprender o que são latches. Né? Na próxima aula a gente vai aprender o que são flip-flops. Então, basicamente, aprender o que são latches permite com que a gente entenda o funcionamento desses elementos de memória. Você diz, mas e aí, o que é esse latch? Esse latch nada mais é do que um conjunto de portas lógicas que foram organizadas para funcionar com um dado propósito. Bom, vamos entender alguns conceitos. Bom, já tinha falado que a questão é armazenar uma informação. Né? A informação que a gente está querendo armazenar, nesse caso, é o que a gente chama de bit. Então, eu vou armazenar um bit. Como é que o cara armazena um bit? A gente usa um circuito de memória. Esse circuito de memória vai ser um circuito bem genérico. A gente não vai se ater a muitos detalhes aqui, muitas especificidades dos tipos de memória. Fatalmente, vocês que já trabalharam com sistemas computacionais, né? Todo mundo hoje em dia tem um celular, todo mundo hoje em dia tem um computador. Quando a gente fala de sistemas computacionais, quando a gente fala de dispositivos baseados em processadores, qualquer dispositivo computacional, ele depende de memória, né? E existem tipos de memória. Né? As mais comuns que vocês provavelmente já ouviram falar, já trabalharam e conhecem, são a memória RAM, né? O cara vai dizer, o meu computador não roda tal programa porque ele tem pouca memória RAM.
ou não, o meu HD está cheio, eu não consigo mais colocar os arquivos que eu estava precisando, eu preciso comprar um novo HD. Então, aí, só aí a gente já falou em duas memórias, né? Memória do tipo RAM e o bom e velho HD. O cara diz, meu computador está lento, mas tem uma forma de deixar ele mais rápido. Eu vou comprar um SSD para ele, né? Um HD de estado sólido, que vai permitir com que ele fique tunado, né? Então, eu tenho um pendrive, eu vou te emprestar o pendrive para tu copiar o material daquela disciplina para mim. Né? Então, aí são tipos de memória. A gente não vai necessariamente detalhar esses tipos de memória, mas a gente vai entender a base do funcionamento de alguns desses tipos de memória, né? As memórias baseadas em dispositivos eletrônicos, certo? Bom, então, alguns exemplos de configuração de sinais, né? Essas nossas células de memória, elas podem ter N entradas de dados e apenas uma saída, né, ou duas. Na verdade, quando a gente fala uma saída ou duas, elas continuam sendo ainda uma saída. Se vocês prestarem atenção, aqui a gente tem Q, e aqui a gente tem Q barrado, né? Tem uma barra aqui em cima desse Q. Então, na prática, essa saída aqui, elas são complementares. O valor que vai aparecer aqui nessa saída, né, ele vai aparecer nessa saída aqui, só que barrado. Então, isso aqui, né, isso aqui é o barrado disso aqui, é a saída complementar. Por isso que eu digo que pode ter uma saída ou mais. Então, isso aqui é uma célula de memória. Nessa célula de memória, a gente tem N entrada de dados e tem uma saída com seu estado barrado, né? Duas saídas. E essa célula de memória, ela também pode ter N entradas de dados, mais uma entrada de controle e o mesmo tipo de saída. A saída em seu estado normal e a saída em seu estado barrado. Certo? Essas duas configurações aqui de circuitos, elas permitem com que a gente tenha uma flexibilidade muito grande na hora de implementar uma dada lógica, né? Um exemplo, né? Se a gente quiser implementar um relógio, um contador, eu quero contar quantas vezes um evento acontece, um evento se repete. Para que isso seja feito, a gente precisa ter, né, uma entrada de dados, mas a gente também precisa ter uma entrada de controle. Essa entrada de controle, ela permite com que você defina, né, ou você observe quando a entrada de dados mudou. Isso é só um exemplo, certo? Bom, alguns desses circuitos, eles podem ser, algumas dessas memórias, né, elas podem ser síncronas ou assíncronas. Nos circuitos síncronos, as células de memória, elas mudam de estado apenas quando um determinado dispositivo, que a gente vai chamar de relógio, altera o valor, né, o seu valor, na entrada desse circuito. Isso é o que a gente chama de dispositivo síncrono. O dispositivo assíncrono, ele não depende de uma entrada de relógio, né? Eles alteram a sua saída de acordo com os valores que foram alterados na sua entrada. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, viu, não se acanhem não, viu? Vocês podem parar aí a qualquer momento. Bom, isso aqui é a estrutura clássica do que a gente chama de circuito sequencial. Ó, percebam, tudo que vocês estudaram até agora estava concentrado aqui nessa caixinha, né? Essa caixinha aqui, ela representa tudo que vocês estudaram até agora, que é exatamente a caixinha dos circuitos combinacionais. Só que nos circuitos sequenciais, a gente tem uma outra caixinha, além dessa daqui. A gente tem a caixinha que utiliza, que a gente vai aprender agora, que são os nossos elementos de memória.
Esse circuito aqui, essa estrutura geral, é a estrutura de um circuito sequencial. Aí você pode se perguntar, então o circuito sequencial não é só essa estrutura de memória? Correto. O circuito sequencial, ele não é só a estrutura de memória, os elementos de memória. Ele conta também com algumas portas lógicas que permitem com que esse nosso circuito, ele possua saídas, nesse caso aqui, essas saídas, elas dependem de algum estado. Que estado vai ser esse? O que estava armazenado dentro da memória. Perceba que para cada nova saída aqui, foram necessárias entradas externas e valores que estavam presentes na nossa memória. Então, é uma operação que é realizada entre essa estrutura, né, essas entradas de dados, e essas entradas de dados. Então, quando a gente trabalha com as entradas externas, mais o conteúdo que estava armazenado na memória, a gente produz uma nova saída, né? Essa saída aqui, que é uma saída que utiliza tanto entradas atuais como entradas como valores de saídas passadas. E esses valores dessas saídas passadas, como é que eles são armazenados? Bom, o conteúdo, né, da operação que foi realizada aqui dentro, ele é salvo, né, por isso que tem a setinha aqui nesse sentido, ele é salvo aqui nesses elementos de memória. Ah, professor, e o que são essas saídas de memória, né? Elas são as saídas que apontam o que tem armazenado dentro do meu elemento de memória, a depender do instante de tempo que você avaliar, né? Então, para cada novo instante de tempo, dependendo da mudança que acontecer aqui, a gente vai ter uma saída que vai refletir essa mudança operada com o conteúdo que estava guardado dentro do elemento de memória. Bom, então, ó, circuitos típicos que foram vistos até agora. Isso aí é um exemplo. O princípio de construção de uma célula de memória utiliza circuitos combinacionais. Bom, nos circuitos sequenciais, a gente vai ver que circuitos combinacionais têm uma importância tremenda. Até agora, o que a gente viu foram coisas desse tipo aqui, né? Lembrem, esse aqui é um circuito típico. Perceba que a saída dessa porta aqui, alimenta a entrada de uma outra porta, né? Então, tudo que acontece aqui na entrada vai ser transformado, né? Vai ser operado através dessa porta aqui, porta 1, porta 2, porta 3, para produzir aqui na porta 4 uma dada saída. Aqui, isso aqui também é porta lógica, viu? Isso aqui também é porta lógica. Tanto essa como essa daqui, né? São portas lógicas. Portas do tipo inversora. Né? São inversores. Então, o que for alterado aqui, se eu colocar aqui 0, 0, 0, esse conjunto aqui de variáveis vai produzir o meu S na saída. Se eu colocar 0, 0, 1, vai produzir um novo S. E aí a gente vai ter aquela boa e velha tabela da verdade, né? ABC, S, e aqui tudo bonitinho, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, e assim por diante. E aqui vai produzir um certo valor, um certo valor, um certo valor, e assim por diante, né? Então, para cada novo valor que entra nesse circuito, um novo valor de saída vai aparecer. Pronto, isso é o que é um circuito combinacional. Mas e se eu quiser guardar esse valor aqui? Se eu quisesse armazenar o conteúdo desse valor, o conteúdo dessa variável, dessa saída, se eu quisesse armazenar isso aqui, se tivesse uma caixinha que eu colocasse S, e esse S ficasse guardado aqui dentro, e eu pudesse
em algum outro momento, usar esse S. Que momento? Ah, não sei. Fica guardado aqui dentro. Em qualquer outro instante de tempo, eu quero usar. Daqui 2 horas eu quero usar o valor de S. Aí pronto. Como é que eu faria para guardar esse valor de S aqui? Algum de vocês tem alguma ideia? Usando só porta lógica. E aí, gente, vocês estão vivos? Gente, vocês estão fazendo perguntas no chat. É bom alguém me dar um toque, porque quando eu coloco no modo apresentação, eu não consigo ver o chat. Vamos responder logo aqui, Matheus. Pronto, se você quer saber a quantidade de memória, eu teria que utilizar essa saída de memória. Seguinte, quando a gente quer saber a quantidade de memória, quando você fala assim, a quantidade de memória disponível, a quantidade de memória de um dispositivo, é uma coisa nessa linha, porque se você quiser saber a quantidade de memória, normalmente ela não vai ser dada necessariamente pela saída, mas pela quantidade de bits que você consegue colocar na entrada. Ela continua sendo, no fim das contas, um múltiplo de 2 elevado a n. Aí eu quero armazenar, sei lá, 4 bits. Para você armazenar 4 bits, né, você vai precisar, para você armazenar o conteúdo de 4 bits, você vai precisar de 16 espaços de memória. Né? Cada espaço de memória vai armazenar uma combinação possível desses 4 bits. Clauber deu uma dica valiosa aqui, né? Clauber disse, eu ligaria de volta na entrada. Bom, Clauber, como a dica de Clauber foi uma dica bem perspicaz, vamos fazer uma reflexão? Vamos entender como é que esse circuito funciona? O que é esse circuito aqui, né? O que é que acontece se eu pegar aqui, essa saída aqui, né, dessa porta lógica e conectar na entrada? Isso aqui é uma boa e velha porta OU, né? Isso aí vocês já sabem. Como é que funciona uma porta OU? Né? A gente tem aqui A e B. Gente, minha letra não é feia desse jeito, não, porque é terrível escrever nesse negócio. A e B, e aqui eu tenho S. Então, beleza. Então, aqui, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Pronto. Numa porta OU, se eu coloco 0 ou 0, a saída é 0. Se eu coloco 0 ou 1, a saída é 1, e assim por diante. É 1, enquanto qualquer uma das entradas da porta lógica for 1. E nesse circuito aqui, nessa estrutura, como é que funcionaria uma porta lógica dessa? Eita, Lele, danou-se, né? A gente não estava esperando por essa. Como é que funcionaria um negócio desse aqui? Bom, para facilitar a vida de vocês, vamos fazer o seguinte. Eu montei esse circuito aqui. Deixa eu fazer. Vocês estão vendo, né? Estão vendo a imagem da câmera? Sim, tranquilo. Beleza, show de bola. Certo. Então, o que é que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar aqui. Gente, primeira pergunta, né? Pergunta não quer calar. Durante as aulas, o professor Raimundo, ele mostrou algum circuito integrado para vocês? Tipo, chegou para vocês assim e disse, chegou e disse, gente, isso é um circuito integrado, né? Isso aqui é um dispositivo que contém portas lógicas, né? Ele é um dispositivo que tem terminais, esses terminais aqui são soldados na placa, e é aqui dentro, né, dentro de uma estrutura como essa aqui,
né, que a gente coloca, tem todas as portas lógicas, né, que a gente vai trabalhar, né. Bom, esse tipo de estrutura, isso se ele não falou ainda, ele vai falar quando ele for falar de CMOS, né? Isso aí é o conteúdo extra que vai ser dado ainda. Então, ele vai detalhar mais informações a respeito do que nós chamamos de circuitos integrados, né? Bom, essa, só para deixar claro, né? Isso é uma das maiores ressalvas que nós temos em relação a esse período suplementar, né? Tem muitas disciplinas que elas dependem fortemente de laboratório, né? De implementações práticas. E essa é uma delas, pelo menos no que diz respeito a vocês entenderem, né, o que é um circuito integrado. Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu fechar essa câmera, antes de falar da câmera, vou ver logo aqui, pronto, aqui. Pronto, dentro daquele circuito integrado, aquele que eu estava mostrando, né, o que a gente tem é isso aqui. O que a gente tem é uma coisinha dessa daqui. O que é esse circuito integrado, né? O circuito integrado que eu estou utilizando aqui é o 74LS32. É esse bichinho aqui, 74LS32, que é essa estrutura aqui. Nesse circuito integrado, a gente tem um conjunto de 4 portas OU. Então, ó, lá dentro dele tem 4 portas OU. Dentro desse dispositivo aqui, desse circuito. Cada um desses terminais tem um número, ele é numerado, né? Esse circuito integrado é um circuito integrado que tem 14 pinos. Então, aqui no pino 1, a gente tem a entrada 1A, no pino 2, a gente tem a entrada 1B. Então, ó, entrada A, entrada B. No pino 3, a gente tem a saída. Então, ó, esses 3 primeiros pinos são referentes à porta 1. Aí, pino 4, 5, 6 são da porta 2, pino 10, 9 e 8 são da porta 3, pinos 13, 12 e 11 são da porta 4. E aí tem um pino de alimentação e um pino de ground, né, um pino de terra. Esses 2 pinos aqui são os pinos que você precisa conectar para alimentar as portas lógicas. Os detalhes a respeito do que é você alimentar portas lógicas, essas coisas, como eu falei, o professor Raimundo vai dar uma aula explicando isso aí, né? É importante vocês terem noção de que toda porta lógica precisa ser alimentada, né? Se a gente for bem pragmático, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vou pegar de novo aqui a porta que a gente estava olhando. Vou botar ela aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Ó, a gente viu o seguinte. A gente viu que, imagine lá, a nossa porta lógica, né? Essa porta lógica aqui é uma porta do tipo... não vamos fazer com essa daqui, não. Vamos fazer com uma porta do tipo inversora. Fica mais fácil. Tá aqui, ó. Isso é um inversor. O inversor tem uma entrada, tem uma saída. Entrada A, saída S. A tabela da verdade do nosso inversor é bem simples. Como é só uma entrada e uma saída, o que a gente vai ter aqui? Quando eu coloco 0 na minha entrada, eu tenho 1 na saída. Quando eu tenho 1 na minha entrada, eu tenho 0 na saída. Ah, beleza. Isso aí é fácil de entender. O que é 0 e o que é 1 num circuito lógico? Né? Alguém tem noção o que é 0 e o que é 1 num circuito lógico? Deixa eu ver aqui no chat. Vai que vocês tenham respondido e eu não tenha visto. Pronto, nível baixo e nível alto. Beleza. Isso ainda levando em consideração a parte lógica, né? É nível baixo e é nível alto. Beleza. Isso a gente tem noção. Tô lá. Tá certo? Tá certo. Deixa eu
minimizar aqui, pronto. Isso é nível baixo e nível alto. Certo, mas em termos de hardware, quando você precisar implementar isso aqui num circuito, porque tudo que a gente está aprendendo aqui são dispositivos que vão ser implementados em um circuito, né? Isso aqui vai ser implementado em um circuito. Se isso aqui vai ser implementado em um circuito, o que é que significa 1 e 0 para esse circuito? Bom, 1 e 0 para esse circuito aqui vão representar o que a gente chama de níveis de tensão. Isso aqui, no fim das contas, vão ser níveis de tensão. Só que esses níveis de tensão aqui, eles podem ser vários. Quando a gente fala de circuitos lógicos padrão, os níveis de tensão que a gente fala são os níveis que a gente chama de TTL. Esses níveis TTL, basicamente, são os níveis que vão de 0 a 5 volts. Então, quando eu quero falar que eu tenho um bit 0 armazenado, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá dentro do meu elemento de memória, eu tenho 0 volts guardado. Isso aqui corresponde a um bit 0. Isso aqui é bit, isso aqui é tensão. Quando eu digo que eu tenho 1 armazenado lá no meu elemento de memória, isso quer dizer que eu tenho 5 volts. Ou um valor muito próximo de 5 volts. Então, na prática, quando eu falo que eu estou guardando bits em um dispositivo, na verdade, o que está acontecendo é eu estou armazenando níveis de tensão, que vão ser 0 e 5 volts, se for no nível TTL, e que vão ter outros valores, dependendo do padrão que estiver sendo trabalhado. Nesse caso aqui, padrão TTL é de 0 a 5 volts. Aí, a minha pergunta, né, a pergunta que não quer calar. Se eu colocar 1 volt aqui, esse dispositivo aqui vai colocar, quer dizer, se eu colocar um bit 1 aqui, esse dispositivo vai colocar aqui 0. O que isso quer dizer? Se eu colocar 5 volts aqui, esse dispositivo vai colocar 0 volt na saída. Então, o que é que ele vai fazer? Como é que isso aqui funcionaria? Né? Como é que isso aqui aconteceria? Se a gente fosse pensar em nível elétrico, né? Como é que, num nível elétrico, isso aqui funcionaria? Bom, se eu pegasse uma chave, colocasse uma chave, assim, chave abre e fecha, somente. Eu colocasse 5 volts aqui, e eu quisesse que aqui chegasse 0, bastava que eu abrisse essa chave. Não é isso? Se eu abrir essa chave, realmente, eu boto 5 volts aqui fica 0. Não é isso? Massa. Se eu colocar 0 volt aqui vai aparecer 5, se isso aqui for uma chave, estando ela aberta ou fechada. Bom, óbvio que não, né? Se ela estiver aberta ou se ela estiver fechada, se eu colocar 0 volt aqui na entrada, a saída vai ser sempre 0 volt, independente se ela está aberta ou se ela está fechada. Então, quando eu coloco 5, até funciona. Se eu abrir a chave, aqui fica 0. Se eu fechar a chave, aqui fica 5. Então, a chave, ela não representa, né, ela é diferente do nosso inversor. O nosso inversor, ele é um circuito um pouquinho mais complexo. Aí a pergunta que não quer calar é, como é que pode eu colocar 0 aqui, colocar 0 volt aqui, e aqui aparecer 5? Tem que vir de algum canto essa energia que chega aqui, né? Esse nível de tensão que está chegando aqui tem que vir de algum canto, porque ele não está vindo da entrada. Se na entrada eu estou colocando 0 volt, como é que está aparecendo 5 na saída? Essa energia tem que vir de algum canto, esse nível de tensão. Por isso que toda porta lógica possui alimentação. A gente esconde esses níveis aqui, né? A gente só desenha a porta lógica, mas nunca desenha, né, os níveis de tensão dessa porta lógica. Mas toda porta lógica precisa ter alimentação.
Certo? Então, sabendo disso, sabendo que toda porta lógica precisa ter alimentação, a gente já sabe isso aí, certo? Vamos voltar para aquela história. E esse circuito aqui, como é que esse circuito funciona? A gente já viu que esse circuito nada mais é do que um conjunto de portas, né? Essa estrutura, esse circuito integrado que a gente vai utilizar é um conjunto de portas ou, né? E aí vamos voltar lá para a câmera. Tá. Pronto. Esse circuito integrado tá aqui. Esse circuito integrado que está aqui. Eita, moleque, o bicho distorce valendo aqui. Essa estrutura que está aqui, ela vai ser implementada utilizando esse circuitinho aqui. E aí vamos entender como é que esse circuito tá montado. Gente, é o seguinte, a iluminação aqui é terrível. Então, eu normalmente deixo ligada para vocês conseguirem me ver. Mas para ver o circuito, é melhor desligar. Porque aí a câmera dá uma compensada na iluminação e aí fica mais fácil de vocês entenderem, né, ou verem a estrutura. Bom, o que é que a gente tem aqui? Lembra que o nosso circuito, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Opa, tem sombra. Aqui. Bom, o nosso circuito, o pino 1 dele é esse pino daqui de baixo. Esse primeiro... Opa, deixa eu ver se dá para ver. Eita, meu Deus do céu, já vi que vai ser sofrido aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ser melhor assim, né? Eita, rapaz, tô apanhando aqui valendo, né? Bom, vou contar com a fé de vocês, certo? Mal. Tá lá. Esse primeiro pino que tem aqui, o pino mais aqui, deixa eu tirar, e ainda fica o mouse em cima, que é para atrapalhar mais ainda. Pronto, aumentei o tamanho da tela, eu acho que vai ficar menos ruim agora. Certo. Esse primeiro pino aqui, esse pino aqui mais ao canto, né? Esse primeiro terminal aqui, ele tá ligado direto aqui na chave, né? Se vocês observarem aqui nesse circuito, ele, né, tá ligado aqui em um dos terminais da chave, tá ligado direto no primeiro pino. Quem é esse primeiro pino aqui? Esse primeiro pino é uma daquelas entradas da porta lógica que tem os pinos 1, 2, 3. Tem uma porta lógica aqui, 1, 2, 3, né? Três terminais aqui, né, nesse cantinho superior, nesse cantinho aqui do circuito integrado, e aí a gente tem chave, essa chave está ligada de um lado ao VCC e está ligada do outro lado ao terra, através desse resistor. Para que serve esse resistor aqui? Serve para limitar a corrente que vai fluir daqui desse fio aqui, né? Essa linha aqui é uma linha de VCC, essa linha aqui é uma linha de terra, então a corrente elétrica flui daqui, passa pela chave e vem para cá. Quando essa chave está desconectada, o VCC não passa por aqui, por esse resistor. Então, o nível de tensão que está bem aqui desse outro lado é 0. Aqui só vai vir 5 volts quando eu pressionar essa chave. Quando eu pressionar essa chave, vai vir 5 volts para cá. Aí, beleza. Na segunda entrada do circuito, no segundo pino aqui desse meu circuito integrado, eu tenho um fio que liga o segundo pino ao terceiro. Quem é o segundo pino e quem é o terceiro? Bom, o segundo pino é a segunda entrada da porta 1 e o terceiro pino é a saída da porta 1. Então, quando eu boto um fiozinho ligando o segundo pino ao terceiro pino, eu estou criando aquele loop, né? Aquela volta da saída para a entrada, certo? E aqui, isso aqui dentro, né? A gente tem 4 portas ou eu só estou trabalhando com uma. E aí, também na saída, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ligando um resistor direto para o terra. O que isso quer dizer? Quando a saída for 1, esse resistor tem que acender. Aí alguns podem perguntar, professor, não devia ter uma resistência aqui para limitar a corrente desse resistor, não, para esse resistor não torrar? De fato, né? Deveria ter. Só que
Se a gente olhar, né, o manual do nosso dispositivo, se vocês observarem aqui, na estrutura interna dele, cadê? Na estrutura interna dele, aqui, ó, o LS32 tem um resistor que já está conectado de VCC passando para a saída. Então, esse resistor aqui já limita a corrente que vai ser aplicada a esse LED. Certo? Pronto. Vou ligar a fonte e vamos ver a fumaça subir. Não é isso? Não, negativo. Não é nada de fumaça subir. A gente não quer ver nada de fumaça subir aqui. Liguei a fonte e aí, a gente olhando aqui, né, a priori, o que é que está acontecendo? Eu estou colocando 0 na entrada, porque eu não estou pressionando a minha chave, e na saída eu estou vendo 0. Então, ó, só para relembrar, vou pegar aqui, vou colocar novamente, né, a nossa porta ou, então, só para relembrar, a gente tem aqui a nossa porta ou, na nossa porta ou eu tenho AB 00, 01, 10 e 11, e a minha saída S vai ser 0, 1, 1 e 1. A entrada que eu estou conectando a chave é a entrada 1. O circuito que eu estou tentando implementar é esse circuito aqui. Porta O, saída A. No lugar da minha entrada B, eu tenho uma realimentação para a saída, S. Então, o B vai ser o que tiver na minha saída S. Certo? Quando eu liguei o circuito, o que é que tem na minha saída S? Na minha saída S, tem 0. Então, aqui na entrada, eu estou colocando 0 e 0. Concordam? Bom, acredito que vocês estejam concordando. 0 e 0. Está todo mundo assim, balançando a cabeça. Vocês não estão vendo, não, mas eu estou balançando a cabeça. Está todo mundo balançando a cabeça, assim, dizendo, concordo, professor. Só não estou falando. Então, ó, a gente está nessa situação aqui. Agora, o circuito está nessa situação. Eu estou colocando 0 na entrada, e na minha saída eu tenho 0. Se eu tenho 0 na minha saída, aqui, nesse momento, se eu tenho 0, bem aqui assim, ó, 0, bem aqui. Aqui, vocês estão vendo grudenta? Minha cachorrinha, grudenta tá sonhando ali. Bom, quando eu coloco 0 na saída aqui, né, quando a saída dá 0, automaticamente aqui, em B, vai ter 0, e aqui em A, eu estou colocando 0. Então, o circuito está funcionando belezinha, do jeito que deveria. Coloquei 0, 0, e aqui está saindo 0. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar aqui a chave, vou vir aqui, apertar essa minha chave, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que venha 1 para o meu circuito. Vou fazer o seguinte. Ficou ceboso. Bom, eu acho que ainda dá para ver. Vou fazer o seguinte, vou pressionar aqui, tocar aqui na minha chave, né, apertar, e aí o que é que vai acontecer? Eu vou estar colocando 1, vou estar saindo desse estado aqui, e vou estar vindo para esse estado aqui, vou estar colocando 1 na minha entrada. Vou trocar esse 0 aqui, agora, por 1. O que é que acontece quando eu colocar 1? O que é que acontece quando eu colocar 1 aqui? Bom, vocês entendem que aqui não tem esse vermelho. Bom, o que é que acontece quando eu colocar 1 aqui na minha entrada? Eita da nossa, meu Deus do céu. 1. Vamos ver o que é que acontece? Vou apertar. Ó, eu apertei a chave, ou seja, eu coloquei 1 aqui. Se eu coloquei 1 aqui e tinha 0 aqui em B, se eu estava nessa situação aqui, o que é que aconteceu com a minha saída? A minha saída foi para 1. Concorda? Então, ó, a minha saída foi atualizada para 1. Por quê? Porque eu coloquei 1 aqui nessa entrada. Coloquei 1 aqui nessa entrada, a minha saída foi para 1. E agora? Ó, eu ainda estou colocando 1 aqui. E agora, quando eu soltar o meu A, tirar o dedo aqui de A, e voltar a ser 0. O que é que vai acontecer com a saída? Vou lá, o chat. Cadê?
Vamos lá. Pronto, peraí, Joelbert, que eu explico o que é... Joelbert, você já entendeu o que é VCC e GND? Já sim. Pronto, beleza, beleza. Pronto, aí você já respondeu aqui, né, a pergunta que eu fiz. Se eu soltar esse botão aqui, o que é que vai acontecer com a minha saída? Né? A minha saída está em 1. Quando eu soltar esse botão, ela vai continuar em 1. Soltei. Agora, por quê? A pergunta que não quer calar é, por que ela continua em 1? Quando você solta o botão, né? Percebam que a gente agora está numa situação onde a minha saída é 1. Se a minha saída é 1, automaticamente agora B passou a ser 1. Se B passou a ser 1, independente do valor que eu coloco aqui na entrada, eu agora estou nessa situação. Ó. Sempre que B é 1, independente do valor de a minha saída fica grampeada em 1. É a mesma coisa para aqui, ó. Sempre que A for 1, independente do valor de B, a minha saída fica grampeada em 1. Isso é a característica dessa porta lógica. E aí você diz, mas e aí, se apertar de novo o botão? Aqui, ó. Posso apertar quantas vezes eu quiser. A saída ficou travada. Ele vai ficar nesse estado aqui, onde a saída é 1, para sempre. Quando eu digo para sempre é enquanto o circuito estiver alimentado. Como assim? Se eu quiser resetar essa situação, se eu quiser voltar para 0, o que é que eu faço? Desligo o circuito. Ou seja, retiro a alimentação dessa porta lógica. Ó, essa porta lógica não está desenhada aqui, mas aqui tem um VCC e tem um GND. Ela está ligada tanto em VCC como em GND. Essa saída que está sendo produzida aqui não está vindo direto das entradas, não. Está vindo, o valor de tensão que está aparecendo aqui, ele está vindo da alimentação. A porta, ela é só uma estrutura que vai, né, gerenciar, baseado nas entradas, o que é que vai aparecer na saída. Mas o que aparece aqui na saída vem dessas alimentações. Então, tipo, se eu ligar de novo o circuito agora, ó, tá lá, ficou em 0. E aí, novamente, se eu vier e apertar, mesmo que seja rapidinho, vou desligar, ligar de novo, rapidinho. Olha, foi bem rapidinho. Ele fica grampeado, fica preso em 1, independente de quantas vezes eu aperto. Aí você diz, eita caramba, que massa. Então, do jeito que tem aí, do jeito que tá aí essa estrutura, ela funciona como um elemento de memória. Isso. Do jeito que está aqui, essa estrutura funciona como um elemento de memória. Só que, convenhamos, né? É um elemento de memória não muito, assim, flexível. Por que não muito flexível? Porque, lembrem, no fim das contas, o que a gente quer trabalhar é com bits. Se a gente quer trabalhar com bits, a gente quer ter a possibilidade de armazenar tanto 1 quanto 0. E aí, se eu quiser armazenar 0 aqui, nesse tipo de circuito, nesse tipo de situação aqui, o que é que aconteceria? Bom, vocês podem dizer, né? Aí a gente desligava a alimentação da porta. Realmente, se você desligar a alimentação da porta, ele volta a ser 0. Só que percebam, desligar a alimentação do dispositivo quer dizer desligar a alimentação de todas as portas de todo o circuito. Imaginem que você tivesse uma televisão e que os canais dessa televisão, você só tivesse um botão de subir, né? Ele não tivesse o botão dos números, tivesse só o botão de subir. Então, tipo, quando você liga a televisão, ela começa no canal 0, e aí você só consegue subir os canais, né? Volume, vamos pensar no volume. O volume é um exemplo melhor. Você liga a televisão começa no mudo e você só consegue subir o volume. Se você não tivesse um botão para descer, toda vez que você quisesse descer, você tivesse que desligar a televisão e ligar de novo. Não rola, né? Não é um negócio prático, né? Como isso aqui, né? Uma vez que a gente liga, a gente não consegue desligar
né? Do jeito que está aqui, não consegue desligar. Então tem que ter alguma forma que permita com que a gente, além de ligar, a gente possa desligar também, sem precisar desligar a fonte, né? Tem que ter uma forma que permita com que a gente armazene 1, mas também possa armazenar 0 no circuito. Que forma é essa, né? Bom, o que é que a gente pode fazer para resolver essa bronca? Bom, vamos lá, vamos continuar. Vou desligar isso aqui, deixar isso aqui de lado, deixar a minha estrutura. Bom, a estrutura vai ficar aqui, daqui a pouco eu vou usar ela de novo. Opa, eita, já começou a reclamar aqui, dizendo, compra a versão, essa versão que você está utilizando é uma versão, como é, gratuita, versão demo. Certo, beleza, vamos continuar a nossa saga. Então a gente já viu como é que esse circuito funciona. Vamos lá. Tem serventia para esse circuito? Algum de vocês imagina? Tem alguma ideia de onde um circuito desse pode ser utilizado? Ideias? Bom, esse circuito é utilizado em vários dispositivos, incluindo computador. Lembra que, não sei se vocês são da época, que os computadores eles tinham um botão mesmo. Você pressionava o botão ficava, era como se fosse um interruptor. Ele ficava ligado, como se fosse a chavezinha da fonte. Ele ficava ligado, e aí o computador ficava funcionando. E aí, se você quisesse desligar o computador, você ia lá e apertava nesse botão de novo, e ele deixava de fornecer energia para o computador desligava, né? Então era uma chave. Só que, obviamente, né, esse tipo de acionamento fazia com que a durabilidade dos componentes ela diminuísse, né? E aí sofria, né? O negócio era complicado. Para resolver esse tipo de coisa, o que é que foi feito, né? Foram utilizados circuitos como esse, né? Estruturas como essa, que permite com que, na hora que você dá um toque lá naquele bom e velho botãozinho do ligar, né? Naquele bom e velho botãozinho. Quando você clica lá no botãozinho ligar, clicou no botãozinho, o que está aqui nesse botãozinho, né? O estado desse botãozinho aqui é armazenado num circuito como esse e faz com que a saída fique grampeada. Então, o seu dispositivo fica acionado. E como é que faz para desligar, professor? Aí tem outro circuito que na hora que você pressiona para desligar, né, ou você manda por software desligar, o que é que ele vai fazer? Ele vai cortar a alimentação dessa porta aqui e aí o dispositivo desliga. Bom, esse é só um exemplo. Certo. E esse circuito? Como é que funcionaria? Já para adiantar, né? Esse circuito é o que a gente chama de LED. Esse circuito é o objetivo da aula de hoje. LED. Entender como é que funciona um LED. LED SR ou LED RS. Né? Como é que esse bicho aí funciona? Porque agora, ao invés de ter só uma porta lógica, com a alimentação, né? Na verdade, com a saída realimentando a entrada, agora a gente tem a saída de um realimentando a entrada de outra porta lógica. A gente tem duas portas lógicas funcionando com a saída de uma realimentando a entrada da outra. Então a gente tem aqui, ó, uma porta NAND e uma porta NAND. São duas portas NAND e essa é a estrutura. Como é que esse circuito funciona? Eita, rapaz, agora o negócio parece que ficou mais pesado, né? Parece que a coisa ficou mais complicada. Vamos relembrar mais alguns conceitos, né? Vamos pegar aqui a nossa boa e velha. Porta NAND. Como é que uma porta NAND funciona? Bom, vou pegar aqui A, B, e a nossa saída é S. Ela
boa e velha sequência, 0001, 10 e 11. E aí? Se eu coloco, né, o legal da porta NAND é que a porta NAND é nada mais, nada menos do que a porta AND barrada. Se ela é a porta AND barrada, né, ela funciona exatamente, né, como complemento da porta AND. Então, se a nossa porta AND ela só tem 1 na saída quando as duas entradas são 1, na nossa porta NAND é exatamente o contrário, não é isso? Na nossa porta NAND, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Pronto. Esse é o funcionamento da nossa porta NAND, beleza? Pronto, sabendo que isso aqui é o funcionamento da nossa porta NAND, vamos voltar lá ao nosso circuito. Como é que é o nosso circuito? O nosso circuito é, eu tenho aqui uma porta, eu tenho aqui outra porta, eu tenho aqui uma entrada, aqui outra entrada, aqui também uma, isso aqui uma saída, aqui é outra saída. Essa saída aqui, ela está conectada nessa entrada. Essa saída aqui está conectada nessa outra entrada. E aí, o que é que acontece? Como é que esse circuito funciona? Não é? Bom, novamente, vamos tentar fazer uma implementação para ver essa coisa funcionando. Novamente, vou pegar aquele nosso mesmo circuito. Deixa eu montar o circo aqui para vocês verem o funcionamento. Aí eu ligo a câmera. Pronto. Ixi, vocês estão me vendo e tá aquela imagem escura, né? Porque eu esqueci de ligar a luz aqui de cima. Bom, tudo bem. Vamos lá ligar a câmera de novo. E vamos voltar aqui para a nossa tabelinha. Bom, tá lá. Novo circuito. Agora é esse daqui, ó, dessa plaquinha branca. E o que é que a gente tem aqui? Só destrinchando aqui essa montagem, rapidinho, para vocês entenderem, até porque não está muito fácil de visualizar, mas o que a gente tem aqui é um circuito integrado, um outro circuito integrado, né? Só que esse aqui agora são portas NAND, né? Aqui dentro tem 4 portas NAND, e a estrutura dele é aquela mesma estrutura, né? Muito parecida, essa aqui, né? É o 74LS 132, não é mais o 32, agora é o 132. O 32 era portas OU, o 132 é portas NAND. E aí, da mesma forma, né? Aqui, ó, os 3 primeiros pinos, eles correspondem a uma porta. Aí, do pino 4, 5, 6, outra porta. Pino 10, 9 e 8, outra porta. Pino 13, 12 e 11, outra porta. VCC e GND para alimentar esse circuito integrado. Professor, se a gente não botar VCC aqui, o circuito vai funcionar? Pode funcionar. Errado, mas pode funcionar, né? A lógica só vai funcionar correta se ele tiver com a sua alimentação conectada. Se não tiver GND, pode funcionar? Pode funcionar. Vai funcionar certo? Não, não vai funcionar certo. Pode ser que aconteça algum problema e eu veja a fumaça sair do meu circuito, muito provavelmente. E aí é aquela coisa, né? Depois que a fumaça começa a subir desse circuito aqui, se você vê a fumaça subindo, isso aqui, né? Tem algumas pessoas que dizem que a fumaça que tem aqui dentro é a alma do circuito integrado. Se você vê a fumaça subindo aqui, né? Isso é a alma dele indo embora. Depois que a fumaça começa a subir, é difícil você conseguir botar a mão em cima assim, né, para a fumaça não subir e tentar empurrar de volta, não volta não, viu? A fumaça, depois que a fumaça subiu, é tchau. Pode levar o dispositivo para, né, o lixo, porque ele não vai funcionar mais. Então, ó, tô deixando aqui, vou até afastar mais esse bicho aqui, para poder não se confundir um circuito com o outro. Eu estou aproveitando só a alimentação, né, para vocês terem uma noção do
do funcionamento. E aí, novamente, né, a gente tem aqui o pino 2, que é a entrada da segunda porta, conectada ao pino 6 aqui, que é a saída da segunda porta, né? Da primeira porta, pino 2 da primeira porta, conectada à saída da segunda porta. Aqui no meio, eu tenho a saída da primeira porta conectada à entrada da segunda. Aqui, eu tenho uma chave que está conectada, né? Agora, ó, percebam, teve uma pequena mudança desse circuito em relação a esse. Enquanto nesse circuito, deixa eu fazer o desenho que fica melhor para vocês entenderem. No circuito 1, no circuito que era assim, opa, é uma porta ou. No circuito que era assim, aqui A, aqui S. Como é que eu conectei A, né? A gente fez uma coisinha assim, ó. Chave, resistor, terra, aqui VCC e aqui chave. Aí, ó, bem aqui nesse ponto, a gente levou e disse que esse ponto era o ponto A. Vendo? Então, toda vez que eu apertava aqui, esse VCC vinha para cá e ia para a porta. Agora, eu não posso fazer desse jeito, porque nessa porta NAND aqui, perceba que a lógica dele é invertido. Então, ao invés de colocar 0, eu coloco 1. Eu preciso deixar ela funcionando inicialmente com 1. Para ela funcionar inicialmente com 1, aí o que foi que eu fiz? A gente vem aqui assim, ó, aí bota, aqui tem o nosso VCC, aí do VCC a gente colocou o resistor, aí aqui tem a chave e aqui tem o terra. E aí, ó, esse A agora, a gente vai ter aqui assim, ó, uma entrada, né? Uma entrada aqui e uma entrada aqui. Eu ainda vou colocar o R e o S para vocês entenderem. E aí, aqui vai ser o R e o S. Tanto o R como o S vai botar aqui R e S. Tanto o R como o S vai ter essa mesma estrutura. Se a chave estiver aberta, o meu VCC vai estar fornecendo corrente para cá. Se a chave estiver fechada, o meu VCC vai fornecer corrente direto para o terra. Esse nível lógico, quando a chave está aberta, é VCC. Esse nível lógico aqui, quando a chave estiver fechada, é 0. Porque está conectado diretamente ao 0. Certo? Então, ele vai começar com a estrutura desse jeito. O que isso quer dizer? Ele vai começar na situação onde eu estou colocando 1, né, na entrada do meu circuito. Beleza? Então, vamos voltar lá para o circuito. Deixa eu minimizar isso aqui. Vamos voltar lá para o circuito. Tá lá. Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou pegar agora. Vou botar esse aqui de novo. Eu vou precisar. Vou precisar digitar, desenhar. E vou ligar a fonte. Opa! Ó, que interessante. Liguei a fonte. Vocês estão conseguindo perceber que só tem um LED ligado? Ou esse LED está brilhando demais? Ó, tem só um dos dois LEDs está ligado. Um dos dois. Não sei se eu botando mais aqui embaixo, se facilita a visualização. Acho que ficou muito brilhoso esse LED. Bom, mas tudo bem. Eu vou até afastar os dois aqui um pouquinho mais, para vocês perceberem que só tem um LED ligado. Pronto, o que é que está acontecendo aqui? Gente, só tem... Aqui em cima melhor, né? O que é que está acontecendo aqui? A gente só tem um LED ligado. E aí, o que foi que houve? Bom, o que foi que houve é que é o seguinte. A gente tem aqui... Deixa eu botar... Opa! Deixa eu tomar o contato aqui, o bicho já... Pronto, tá aqui. Tá lá, nosso LEDzinho ligado. Opa. Vamos ver se tá tudo bonitinho. Certo. Nosso LEDzinho tá ligado. Então, o que é que a gente tem aqui no nosso circuito?
Tá aqui, beleza. O que a gente tem no nosso circuito é uma coisinha assim. Vamos voltar para o nosso desenhozinho. Opa, caneta. Então, tá lá. Nosso circuito é uma coisa assim, nele. Tá lá. Entrada. Entrada. Aqui. Esse... Gente, vocês estão acordados, então? Vocês não estão dando tapinha em mim, não, né? Porque tá todo mundo tão calado. Por aqui, todo mundo por aqui. Tá, né? Certo, beleza. Então show de bola. Então, vou botar aqui, ó, S, vou botar aqui R, vou botar aqui Q, vou botar aqui Q barra, que é do jeito que tá lá naquele nosso desenho. E aí eu vou botar o seguinte, vou pegar novamente a nossa porta NAND, AB, S, e vou colocar aqui a tabela da verdade da nossa porta NAND. Perceba que a tabela da verdade da nossa porta NAND não é necessariamente a tabela da verdade desse circuito. Esse circuito aqui, ele tem uma tabela da verdade, cujas entradas são S e R, e as saídas são Q e Q barra. Mas a gente está falando da porta NAND. Então, ó, opa, vou botar aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tá lá, aqui eu tenho 1, 1, 1 e 0. Isso aqui é a nossa boa e velha porta NAND. Qual é a situação que eu tenho agora, que está funcionando aqui nesse circuito? Agora, o que está acontecendo é, aqui nessa entrada, né? Vocês estão vendo de cabeça para baixo, aí talvez fique complicado vocês visualizarem, mas aqui nessa entrada, que é essa entrada aqui de cima, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês entenderem bem direitinho. Aqui, assim. Vai ficar bem para visualizar aqui assim. Vamos fazer assim. Pronto. Esse botãozinho aqui de cima, quer dizer, esse botãozinho aqui corresponde à entrada S. Opa, aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó, corresponde à entrada S. Esse botãozinho aqui corresponde à entrada R. Certo? Pronto. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é, eu tenho 0 aqui e eu tenho 0 aqui. Agora, nesse momento, eu tenho 1 aqui e eu tenho 0 aqui. Certo? Vamos entender por que é que ele está desse jeito. Né? Ligamos o circuito e o circuito apareceu funcionando desse jeito. Por que é que ele está desse jeito? Se eu tenho 0 aqui nessa saída, isso quer dizer que aqui nessa entrada eu tenho 0. Concordam? Se eu tenho 0 e 0 aqui, realmente, aqui vai sair 1. Ó, 0 e 0, aqui saiu 1. Concordam? Agora, o contrário. Se eu tenho 1 aqui nessa situação, eu estou botando a porta NAND errada, não estou? Vocês não prestaram atenção nisso, né? Isso aqui não é uma porta NAND? Se é NAND, aqui é 0. Aqui é 0. Só aqui é 1. Não é isso? Só quando é 0 e 0 é que é 1. Todos os outros são 0. Não é o inverso da porta AND, né? Então, 0, 0 é 1. Todos os outros são 0. Isso mesmo. Então, se eu coloco 0 e 0 aqui, aqui é 1. Se tem 1 aqui nessa saída, que é o que a gente está vendo aqui, né? Tá aceso o LED é porque tem 1 aqui nessa saída. Se tem 1 aqui nessa saída, e aqui tá ligado, essa entrada daqui está ligada diretamente a essa saída, aqui também é 1. Se eu tenho 1 e 0 aqui, a saída vai ser 0, que é essa situação aqui. 1 e 0, a saída é 0. Certo? Isso é como está o circuito nesse momento. Nesse momento, na hora que a gente liga, eu tenho essa saída em 1, as entradas aqui vão ser 0 e 0, porque essa saída está em 0, e as entradas aqui vão ser 1 e 0, porque essa saída aqui está em 0. Concordam? Pronto. Se eu vier agora nessa chave aqui, ó, essa chave aqui é quem? Essa chave é R.
Se eu vier nessa chave aqui, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mudando esse valor aqui de 0 para 1, certo? Eu vou estar apertando nessa chave, eu vou estar mudando isso aqui de 0 para 1. Se eu estou mudando isso aqui de 0 para 1, o que é que vai acontecer, gente? Gente, tá errado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar esse negócio. Lembra que eu disse que tinha que começar com 1 em 1? A porta NAND aqui tá corretinha. Bom, deixa eu voltar aqui. Isso é uma porta NAND. Vocês vão entender por que eu me confundi quando eu falar da porta OR. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 0. Tá corretíssimo. A situação atual é 1 aqui, 1 aqui, aqui tem 1 e aqui tem 0. Lembra que eu falei que na entrada está 1 e na entrada está 1? Aqui nessas duas entradas estão 1, porque a chave está conectada nesse sentido. Chave. Aqui tem a chavezinha. E isso aqui está lá na entrada. Isso aqui é VCC. Aqui é uma resistência. Se eu fecho essa chave, aqui vai para 0. Se eu deixo essa chave aberta, isso aqui continua sendo VCC. Então, aqui está 1, aqui está 1. Se aqui está 1 e aqui está 0, eu tenho 1 e 0 aqui nessa entrada. Se eu tenho 1 e 0 aqui nessa entrada, a minha saída é 1. É 1, tá vendo? E aqui vai ser 0, porque se aqui é 1, aqui também vai ser 1. Se eu tenho 1 e 1 aqui nessa entrada, aqui é 0. Pronto, beleza, agora sim. Então, ó, a situação que está atualmente, essa situação aqui é essa. Isso aqui dá para subir, dá para descer. Opa. Vou botar mais assim, fica mais próximo. Pronto, a situação que eu tenho atualmente é essa. Aqui na minha chave S, eu tenho 1. Aqui na minha chave R, eu tenho 1. Aqui na minha saída Q, eu tenho 1. Aqui na minha saída Q barra, eu tenho 0. Certo? Então, beleza. A gente tá vendo que é isso que está acontecendo. Oh, deixa eu dar OK aqui e fechar esse negócio e abrir. E aí, tira isso aqui. Pronto. Vamos voltar. E aí, novamente, se aqui está 1, aqui está 1, aqui está 1 e aqui está 0, o que é que vai acontecer se eu chegar aqui, nessa minha chave, R, que é essa aqui. Se eu chegar aqui nessa chave R e apertar ela, se eu botar aqui 0, o que é que vai acontecer? Se eu vier e colocar 0 aqui, o que é que vai acontecer com o meu circuito? Bom, vamos ver. Se eu apertar aqui nessa minha chave, vocês estão vendo? Ó, eu estou apertando várias vezes. O que isso quer dizer? Eu estou mudando aqui de 1 para 0. Está acontecendo alguma coisa no circuito? Não. Por que não está acontecendo nada? Vamos tentar entender? Ó, na verdade, até está acontecendo. Só que está acontecendo tão rápido que a gente não está percebendo. Eu estou colocando 1 aqui. Quando eu estou colocando 0, né? Toda vez que eu aperto essa chave aqui, eu estou colocando 0. Lembra, ele está funcionando com lógica invertida. Toda vez que eu coloco 0 aqui, né? Toda vez que eu aperto essa chave aqui, eu estou colocando 0 na entrada. Se eu coloco 0 aqui nessa entrada, a saída permanece do mesmo jeito. Mas por que permanece do mesmo jeito? Vamos entender? Se eu coloco 0 aqui na entrada e eu tenho 1 aqui, o que é que vai ter na minha saída? O que é que vai acontecer aqui nessa minha saída? Se eu coloco 0 e coloco 1. Se eu coloco 0 e coloco 1 nessa entrada, aqui. E aí, gente? Coloquei 0 aqui, nessa situação, né? É esse aqui que é o R. Coloquei 0 e a saída permanece do mesmo jeito. Por que a saída está permanecendo do mesmo jeito? Bom, vamos entender. Coloquei 0, aqui tem 1. Se eu coloquei 0 e 1, quanto é que vai ser essa saída que tem aqui?
Eu coloquei 0 em 1. Se eu coloquei 0 em 1, essa saída aqui vem para 1. Não é isso? Se essa saída daqui vem para 1, isso aqui também vem para 1. Se isso aqui vem para 1 e eu tenho 1 aqui nessa entrada, 1 em 1, isso aqui teria que vir para 0. Não é isso? Se isso aqui vem para 0, isso aqui vem para 0, não é isso? Quando eu solto o botãozinho, isso aqui vai ser 1 de novo, porque quando eu solto o botãozinho, ele vai ser 1, não é isso? 1 e 0 aqui, isso aqui permanece 1. Se aqui permanecer 1, aqui vai continuar sendo 1, então eu teria 0 e 1. Então eu estou apertando a chave errada. Não é essa chave aqui de cima, é essa chave aqui de baixo. É isso aí. Se eu permanecer essa chave aqui de cima, então está invertido. Então, é realmente assim. Pronto. É isso mesmo. Pronto. Essa daqui é a chave S e essa aqui é a chave R. Pronto. Entenderam agora porque é que o negócio não bateu, né? Se a gente aperta aqui a chave R, se eu apertei aqui 0, o que é que vai acontecer? Na hora que eu aperto aqui para vir 0 para cá, o de cima vai se transformar em 0 e o de baixo vai se transformar em 1. É por isso que na hora que eu aperto R aqui, as saídas, elas invertem. Olha, ó. E o que é que acontece se eu ficar apertando 0? Se eu ficar apertando 0, ele vai permanecer no mesmo estado. Porque quando eu deixo em 1, o que acontece é eu comparo 1 com 0 aqui, 1 com 0 vai continuar me dando essa saída aqui, 1. Esse 1 vai vir para cá, eu vou ter 1 com 1 e essa saída vai continuar sendo 0. Então, se eu continuar apertando aqui minha chave, o meu R, que seria o reset, a minha saída continua sendo 0 e continua sendo 1. O que é que acontece no caso contrário? Se eu apertar essa chave aqui. Bom, vamos apagar de novo isso aqui. Ver se eu consigo apagar sem borrar muito desenho. Professor, Oi. eu não sei se isso é comigo, mas eu não consigo ver onde o cursor do senhor está indo com a mesa. Não consegue ver onde o cursor está indo? Quando o senhor mexe na mesa, eu não consigo ver onde não vai ser só comigo, mas tipo, quando o senhor mexe com a mesa, eu não Tu tá consigo vendo ver. os riscos aparecerem na tela? Sim, o risco eu vejo, mas eu não vejo onde o senhor vai, tipo, o cursor mesmo. Ah, o cursor mesmo não está aparecendo, né? Ah, beleza. Ah, bem apontado, viu? Porque eu já falei um bocado de coisa aqui mexendo no cursor, achando que vocês estavam vendo. Bom, então eu vou tentar ficar fazendo isso. Então, tipo, agora que o cursor está mexendo, não está aparecendo nada na tela. Isso não aparece nada. Mas aqui aparece? O cursor? Aí aparece. Ah, então é porque no quadro o cursor não aparece. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui que faz o cursor aparecer também. Parece que não tem, não. Bom, mas tudo bem. Eu vou usar a caneta para mostrar, para riscar mais onde eu estiver mexendo. Então, ó, vamos considerar agora a seguinte situação. Agora, o que é que eu tenho aqui? Deixa eu apagar isso, apagar aqui e apagar aqui. Vamos ver de novo como é que está agora a situação, que é... Agora, eu tenho essa saída aqui em 1 e essa saída aqui em 0. Certo? E o que é que eu tenho nas minhas entradas? Eu tenho 1 aqui e eu tenho 1 aqui. Se eu tenho 1 aqui em S e eu tenho 1 aqui em R, o que é que acontece? Pelo fato daqui de Q barra eu ter 1, eu tenho bem aqui 1, né? Nessa outra entrada. Se eu tenho 1 aqui e 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui, aqui a minha saída vai continuar sendo 0. Se eu tenho 0 aqui nessa entrada eu também vou ter 0.
Se eu tenho 0 aqui e 1 aqui, aqui a minha saída Q barra vai continuar sendo 1. Beleza? Então, por isso que o LED está aceso aqui embaixo. Quando eu coloco 1 aqui e quando eu coloco 1 aqui. Agora, o que é que acontece se eu vier aqui nessa chave de cima, que é a chave S, e colocar 0? Se eu colocar agora 0 aqui, o que é que vai acontecer? Bom, vamos ver, ó. Na hora que eu apertei, ele mudou. Mas por que foi que ele mudou? Na hora que eu apertei, ele mudou para 0. Porque na hora que eu coloquei 0 aqui, eu tenho 0 e 1. 0 e 1 vai fazer com que essa minha saída aqui, essa minha saída, ela mude para 1. Essa minha saída aqui, ela vai mudar para 1. Por que ela vai mudar para 1? Porque eu tenho 0 aqui. Na hora que eu apertei na chave, eu botei 0. E eu tinha 1 que vinha da outra porta, desse Q barra. Só que agora, em Q, eu tenho 1. Se eu tenho 1 em Q, agora aqui eu vou ter 1. E aqui eu continuei tendo 1. Aqui em R eu continuei tendo 1, porque eu não apertei R. Então, em R continua sendo 1. Se eu tenho 1 numa entrada e 1 na outra entrada dessa porta lógica, o que é que eu vou ter aqui na saída? 0. Por isso que, na hora que eu apertei em S e coloquei 0 na entrada, ele trocou a saída. A saída aqui passou a ser 1 e aqui passou a ser 0. E aí vai acontecer a mesma coisa se eu apertar a outra chave, a chave R. Ó, ele muda. Porque o processo, esse processo aqui, vai se repetir de maneira espelhada. E isso vai acontecer sempre que eu apertar uma chave ou a outra. Então, percebam, com essa estrutura, eu consigo agora ligar e desligar uma lâmpada. Aí você diz, mas agora eu tenho 2 lâmpadas. Pronto, é só tirar uma aqui, ó. Se você vier e tirar uma, pronto. Ok. Uma chave serve para ligar e uma chave serve para desligar. O que é o conceito de uma chave serve para ligar e uma chave serve para desligar? Nada mais é do que dizer que eu consigo armazenar 0 em 1 e consigo armazenar 1 no outro. Então, agora eu tenho um elemento de memória que permite armazenar tanto 0 quanto 1 em seu interior. Eu consigo armazenar tanto 0 quanto 1. E eu só preciso utilizar 2 chaves para isso. Essa estrutura é a estrutura que a gente chama de LET SR, ou Set Reset. Essa estrutura permite com que a gente armazene uma informação aqui dentro. E aí, ó, percebam, essa estrutura agora, ela não vai ser mais uma porta lógica. Professor, esse 0 e esse 1, eles estão armazenados dentro de qual porta lógica? Não é mais assim, estão armazenados dentro de uma porta lógica. Eles estão armazenados dentro dessa estrutura. Agora, quando a gente fala de uma coisa do tipo assim, vou desenhar aqui outro. Quando eu falo de uma coisa assim, eu tenho Q, e aqui Q barra, aqui S e aqui R. Agora, essa estrutura ela não é mais um conjunto de portas lógicas, ela é agora um bloquinho. Esse bloquinho, ele é chamado de LED. Quando você diz, eu tenho 0 armazenado no LED, é porque o 0 está armazenado aqui dentro. Aí você diz, pô, tem um negócio legal aí, está funcionando. Quando o senhor aperta em um, ele muda. Quando o senhor aperta no outro, ele muda. Quando o senhor solta os dois, isso quer dizer que está indo 1 e 1 para a entrada desse LED. Você está colocando aqui 1 e 1 na entrada desse LED, né? Porque, lembra, a chave está funcionando normalmente ligada, né? Então, tipo, quando eu solto, estou colocando 1 em 1. Mas o que é que acontece se
agora, na sacanagem, eu vier aqui e apertar as duas chaves ao mesmo tempo. Ou seja, se eu colocar 0 e 0 aqui na entrada desse LED. Bom, se vocês procurarem lá no conteúdo, esse negócio aqui é o que a gente passou fazendo, vocês vão ver em vários livros, quando a gente coloca 0 e 0 num LED RS com portas NAND, ele vai chamar isso como um estado inválido. Ó, a gente já passou por esse estado aqui, ó. 1 e 1 é o estado atual. 1 e 1 é o estado atual. Ó, a chave não está sendo pressionada, está vindo 1 dessa chave, está vindo 1 dessa chave. O que isso quer dizer? Se eu deixar 1 e 1 nessa chave, o estado não muda, né? O conteúdo do LED continua sendo 1 aqui e 0 aqui. Se eu aperto um deles e mantenho, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando 1 aqui e 0, onde meu dedo está apertado. Ó, 1 e 0. 1 e 0, o estado mudou. Quando eu soltar, ele vai voltar a ser 1 e 1. Soltei. Ele manteve o que tinha lá dentro. Quando eu apertar esse daqui, ele muda de novo. Enquanto eu estiver segurando, eu estou colocando 1 e 0. Se eu estou colocando 1 e 0, é nesse estado que ele está. Se eu colocar 1 e 1 agora de novo, o que é que vai acontecer? Ele vai permanecer, ele não muda. Mas e se, ao invés de colocar 1 e 1, 1 e 0 ou 0 e 1, se eu colocar 0 e 0, se eu apertar esses dois aqui, se vocês forem no livro, vocês vão verificar isso aqui, ó. Vocês vão ver que colocando 0 e 0, a gente está num estado que é chamado de estado inválido. O que é um estado inválido? Um estado inválido é isso aqui, ó. Vou apertar os dois. Os dois LEDs acendem. Professor, isso aí é o quê? Isso aqui é o que a gente chama de problema. Quando eu digo isso, é problema do tipo fumaça subir. Por que é que a fumaça não está subindo aqui? Por que é que esse negócio está funcionando desse jeito, ainda está aceso? Porque, na prática, esse circuito, esse dispositivo aqui, ele tem alguns resistores de proteção, que fazem com que a corrente que está passando por aí não queime o dispositivo. Mas a gente... Oh, meu Deus do céu. De novo. Vamos iniciar de novo esse negócio. Mas a gente consegue perceber nitidamente que o dispositivo dá um pequeno aquecimento quando a gente aperta os dois. Porque esse estado não é um estado válido. Lembrem, quando o negócio foi definido, ele foi definido de modo que uma saída fosse Q e a outra saída fosse Q barra. Se os dois estão ligados, eles não estão satisfazendo essa condição, que é Q e Q barra. Os dois estão ligados. Um tem sempre que ser o inverso do outro. Então, se os dois estão ligados, eles não estão satisfazendo essa situação. Por isso que esse estado é um estado que a gente chama de estado inválido. Certo? Então, essa situação aqui é uma situação... Essa situação onde eu coloco 1 e 1, 0 e 0 nas duas entradas é uma situação que a gente chama de situação inválida. Aí você pode vir a perguntar agora. Pronto, desligou, os dois deixaram de receber energia. Na hora que você liga, um deles acende. Por que é que um deles acendeu? Porque foi que, na hora que a gente chegou e ligou o circuito, na hora que ligou o circuito, uma dessas saídas aqui, uma dessas duas, tinha um dado valor. Por que é que aqui ficou 1 e aqui ficou 0? Ou vice-versa? Pode acontecer vice-versa? Pode. O que vai definir qual dos dois vai ser ligado primeiro é simplesmente o atraso de tempo entre o sinal se propagar dentro dessa porta e o sinal se propagar dentro dessa porta. Se o sinal se propagar mais rápido nessa porta do que nessa, então essa saída vai ser atualizada antes dessa. Uma vez que essa saída aqui é atualizada, o valor dela vem para a entrada dessa porta
e, consequentemente, a saída dessa porta vai ser uma função dessa entrada aqui e dessa saída aqui. Se acontecer o contrário, do mesmo jeito. Se essa saída for atualizada primeiro, essa saída aqui vai ser uma função dessa saída aqui e dessa entrada aqui. Certo? Então, a depender dos aspectos construtivos dessas duas portas, pode ser que uma porta, essa porta aqui, produza uma saída antes dessa porta aqui. E, consequentemente, as duas saídas elas vão ser dependentes uma da outra. Bom, deixa eu fechar isso aqui. Vamos voltar para isso aqui. Então, gente, essa estrutura é a estrutura que funciona como o nosso bom e velho LET RS ou SR. LET set reset ou reset set, depende de como você aprendeu. Na prática, essa estrutura ela pode ser implementada com outras portas lógicas, né? Ela foi implementada aqui com porta NAND, mas ela pode ser implementada também com porta NOR. Na implementação com porta NOR, o que a gente vai mudar é a lógica. Enquanto na porta NAND, né? Isso aqui é com NAND, pronto. Enquanto na porta NAND o 0 e 0 é o inválido, na porta NOR é exatamente o contrário. É o 1 e 1 que é inválido. Né? Por quê? Porque a gente simplesmente mudou a lógica. Essa lógica é muito facilmente explicada quando a gente lembra dos nossos teoremas, né? O teorema de De Morgan, que permite a implementação de portas NAND com portas NOR e o inverso, né? A gente tem aquele A barra AND B é A ou B barra barra, né? A ou B barra barra. E o contrário, né? Se a gente pegar A ou B barrado, isso é igual a barra AND B barra. Então, isso aqui é uma porta NOR, né? Então, dá para a gente implementar o LET tanto utilizando portas NAND como portas NOR. A diferença é que nas portas NAND, o estado inválido vai ser o 00, enquanto aqui o estado inválido vai ser o 11. Então, o LET RS implementado com porta NOR funciona como um complemento do LET RS implementado com portas NAND. Certo? Bom, outra coisa que é importante ter noção aqui é o que a gente chama de diagrama de tempo. O diagrama de tempo é uma estrutura desse tipo aqui, ó. Normalmente, quando essas coisas são implementadas, elas são implementadas levando em consideração que o conteúdo dessas duas entradas aqui, eles estão mudando. Estão mudando com o tempo, né? Imagina que tem um usuário, eu aqui, apertando nos botõezinhos, né? O cara tá lá apertando nesse botão, depois aperta nesse outro botão, aperta nesse, depois aperta nesse, e assim por diante, né? Vai apertando aleatoriamente esses botões. O que é que vai acontecer com a saída? Vamos imaginar que isso aqui seja o padrão, né? Essa estrutura aqui, essas duas curvas aqui representem o padrão de como é que os botões estão sendo apertados. Então aqui, ó, o meu set foi apertado nesse tempo T1 e o reset, não, o reset estava desligado. Aí, nesse instante aqui, na hora que você apertou nesse botão do set para ele ir para 1, o que é que acontece com a minha saída? Bom, se o meu set foi pressionado para ser 1 e o reset permaneceu em 0, independente do valor que tinha na saída, a saída vai assumir o valor 1. É o que acontece aqui, ó. No instante T1, a saída foi para 1. Aí essa saída permaneceu em 1 até o botão do reset ser apertado.
Na hora que o botão do reset foi pressionado, o que é que acontece? Ó, na hora que se o reset for pressionado com o set em 0, a saída vai para 0. Então, ó, nesse momento aqui, ó, nesse instante de tempo aqui, a saída foi para 0. Por quê? Porque o reset foi pressionado. Professor, e na hora que eu soltei o botão do set, por que é que ele não foi para 0? Na hora que você soltou o botão do set, ele saiu desse estado aqui, ó, 1 e 0, e foi para esse estado aqui, ó, 0 e 0. O que é que acontece quando eu boto 0 e 0 na entrada? O conteúdo da saída não muda. Então, por isso que aqui, ó, nesse ponto aqui, em T2, mesmo você tendo soltado aqui nesse ponto, o botão tendo voltado para 0, durante esse tempo aqui, ó, durante essa janela de tempo aqui, eu tinha 0 em set e tinha 0 em reset. Se eu tinha 0 e 0, a minha saída não muda. Na hora que eu apertei o botão do reset, a saída foi para 0. Aí, ó, se eu vier aqui novamente em T5 e apertar no botão do reset de novo, aqui nesse instante de tempo aqui, se eu apertar em 0 de novo, se eu vier aqui em reset, né, e pressionar, né, o botão de novo, apertar ele e ele for para 1. Bom, se você pressionar novamente ele, né, se o estado que ele estava era com a saída 0, se a saída estava em 0 e você pressionou o reset novamente, a saída vai para 0 de novo, né? Ela permanece em 0 nessa situação. Então, ó, permaneceu em 0. Até chegar em T6. Nesse instante de tempo aqui, T6, o que foi feito? O botão do set aqui, ó, nesse ponto, foi pressionado de novo. Se ele foi pressionado de novo, o que é que acontece? A saída que estava em 0 vai para 1. E por que é que ela vai para 1? Porque aqui, ó, se no set foi pressionado, mantendo o reset em 0, a saída vai para 1. Então, por isso que a saída foi para 1. E ela permaneceu em 1 até terminar o tempo aqui, né? Por quê? Porque nenhum dos dois botões foi pressionado novamente. Ou seja, eles estão em 0 e em 0. Se estão em 0, os dois botões, eles estão nessa situação aqui. Que situação é essa? Se você bota 0 e 0 na entrada, a saída não muda. Então, esse mesmo diagrama de tempo pode ser feito para a porta do tipo NAND, né? Esse diagrama de tempo aqui foi feito para a porta do tipo NOR, ele também pode ser feito para a porta do tipo NAND, né? Fica como uma sugestão agora, né? E se esse mesmo diagrama de tempo fosse aplicado para um LED com porta do tipo NAND, como é que seria a saída? Perceba que isso aqui vai mudar. Essa parte aqui, né? Que é a saída. Essa saída aqui vai mudar. Se a gente implementasse essa mesma entrada aqui, tanto essa como essa, se a gente implementasse essas duas entradas aqui, o que é que ia acontecer nessa saída? Né? Fica aí um exercício. Um exemplo de aplicação do LED. Problemas com chaves, né? Existe um problema sério quando a gente está mexendo com chaves que a gente chama de trepidação aleatória, que é quando você aperta um botão, só que por causa da estrutura mecânica daquele botão, a gente tem uma vibraçãozinha. Essa vibraçãozinha, ela pode fazer com que o estado mude de 0 para 5, muitas vezes, né, dentro de um período curto de tempo. A chave, o estado, efetivamente, só assume seu valor final depois que esse período aqui, depois que essa trepidação aqui acaba. Aí você diz, pô, e agora? Como é que o cara resolve uma bronca dessa? Bom, para resolver uma bronca dessa, você pode trabalhar com um LED. Né? O LED vai permitir isso. Por quê? Porque lembrem, uma vez que o LED muda uma vez que a entrada muda de valor, seja no set ou seja no reset, uma vez que ela muda de valor, na hora que ela muda, a saída vai mudar. E aí ela vai ficar grampeada naquele valor enquanto o outro botão não for pressionado. Mesmo que esse botão aqui fique sendo pressionado várias vezes, uma vez que ele assumiu esse valor, ele vai ficar nesse valor. Lembra que a gente estava fazendo o teste lá, né? Quando eu apertava no botão do circuito, né? Tá o circuito aqui de novo, né? Quando eu apertava no botão do circuito, mesmo que eu ficasse apertando várias vezes depois,
o LED permanecia aceso. Depois que o LED acendeu por causa desse botão, ele fica nesse estado, até eu vir e apertar no outro botão, né? Então, apertou em um, apertou no outro, apertou em um, apertou no outro. Se eu ficar apertando no mesmo botão, ele vai permanecer com ele aceso. Então, tipo, fazer isso simula mais ou menos o que a gente chama de trepidação aleatória. E isso pode ser eliminado com um circuito como esse. Isso pode acontecer muito devido a ruído, né? Ruído intermitente, ruído da rede de tensão, coisas desse tipo. Bom, e para finalizar, vamos imaginar que a gente queira que esse circuito, ele só atue na hora que eu colocar um sinal de controle, né? Para que isso funcione, a gente pode fazer um circuito, a gente pode fazer uma estrutura como essa. Perceba, isso aqui é o nosso LED normal, LED com NEM. A gente não está mudando nada. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Agora, eu estou colocando na entrada desse LED com NEND outras duas NENDs, essa e essa. Para que servem essas duas NENDs? Bom, essas duas NENDs permitem com que esse LED, que antes funcionava com lógica invertida, lembra? Ele começava com 1 e eu ia e colocava 0. Se eu colocasse 0 no set, a saída ia para 0. Se eu colocasse 0 no reset, a saída ia para 1, né? E assim por diante. Se a gente colocar essas duas NENDs aqui na entrada, ele vai passar a funcionar como uma porta NOR, né? Como um LED feito com NOR, que funciona com um nível lógico normal. Coloco 1, isso aqui vai para 1, coloco 1 aqui, isso aqui vai para 0. Bom, isso é uma das coisas. A outra coisa é o uso de um sinal que a gente chama de sinal de controle. O que é esse sinal de controle? Se isso aqui é uma porta NEND, quando é que essa saída aqui vai assumir o valor que a gente colocou aqui na entrada? Quando é que tanto essa saída como essa saída aqui, quando é que elas vão assumir o valor que a gente colocou na entrada? Só quando isso aqui tiver um certo valor. Não é isso? Que valor é esse? Bom, tá aqui um exemplo, né? Se você observar, a nossa saída, aqui, ó, isso aqui é o nosso sinal de controle, né? Esse aqui é o sinal de controle. Isso aqui, nível alto ativo, esse aqui, nível baixo ativo. Isso aqui, se é nível alto ativo, é a porta, é o LED SR feito com NOR. Se isso aqui é o LED SR feito com porta NEND. Nível alto ativo. Quando eu coloco 1 aqui, essa saída vem para 1. Quando eu coloco 1 aqui, essa saída aqui vem para 0. Aqui, nível baixo ativo é quando eu coloco 0 aqui, isso aqui vem para 1. Quando eu coloco 0 aqui, isso aqui vem para 0. Né? Ou seja, quando eu desligo essa daqui, esse aqui vem para 1. Quando eu desligo esse aqui vem para 0. Quando eu ligo esse aqui vem para 1. Quando eu ligo esse aqui vem para 0. Só que nessa situação, com a estrutura baseada no que a gente chama de gate, né? Ou seja, com essa estrutura de controle, a minha saída, ela só vai ser alterada quando eu tiver com o gate em nível alto. Só durante esse tempo aqui. Por quê? Porque é só quando a combinação de S com o sinal do controle é válida. Do mesmo jeito, só quando a combinação de R com o sinal do controle também é válida. Então, ó, percebam aqui. Aqui, ó, eu tive uma alteração do set. Nessa porta aqui, que é uma porta baseada em NOR, na hora que eu tivesse apertado em 1 aqui, era para a saída ter ido para 1. Ela foi para 1? Não, ela permaneceu no estado que estava. Por que ela permaneceu no estado que estava? Porque o gate estava em 0. Na hora que o gate vai para 1, e durante esse tempo aqui, qualquer alteração que for feita aqui, vai refletir na saída. Então, aqui, ó, nesse instante de tempo,
nesse instante de tempo aqui, ó, a minha saída mudou, foi para 1, por quê? Porque o sinal do set também foi para 1. Aí aqui, ó, eu mandei um pulso no reset, ou seja, eu apertei no botão lá do reset. Na hora que eu apertei no botão do reset, aqui durante esse tempo, o que era para acontecer? Era para sair de para 0. Por que foi que a saída não foi para 0? Ó, perceba que isso aqui aconteceu logo depois que o nível desceu. Ó, se o nível desceu aqui, qualquer coisa que acontecer durante esse tempo aqui, não vale. Ele só vai valer de novo quando ele voltar a ser nível alto. Então percebam, né? Essa estrutura aqui, como o próprio nome diz, permite que a gente tenha um controle do funcionamento do nosso LED. Ele só vai funcionar quando a minha entrada de controle estiver em nível alto. Só durante esse período aqui. Tudo que acontecer aqui vai ser simplesmente ignorado. Certo? Bom, para vocês não acharem que isso aí é brincadeira, isso aí é uma questão do ENAD, né? E foi uma questão de prova, né, em 2009-2. Bom, essa questão do ENAD aí, ela pede justamente que vocês façam, né, a teoria de funcionamento desse circuito. Né? Então, a ideia é entender como é que esse circuito aqui funciona, levando em consideração algumas alternativas. Né? Então, isso aqui fica como um exercício para casa, para vocês submeterem, vocês mandarem isso aí para a gente acompanhar. Certo? Bom, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Eu vou tentar... cadê o bichinho? Eu vou tentar ver se eu consigo... como é? Tentar ver se eu consigo atualizar o conteúdo da próxima aula, de modo que vocês possam amanhã ter uma aula online. Vou tentar ver se eu consigo atualizar de modo que a aula de amanhã seja uma aula que vocês assistam, certo? Vou disponibilizar pronto, vou fazer isso. Vou fazer o seguinte, gente. Pois é, você vai cancelado do CI aí, se vocês ligarem e ficarem ligando os dois ao mesmo tempo. Bom, Vitória, é o seguinte, eu vou pegar essa aula e vou tentar fazer o upload dela no YouTube, e aí eu deixo o link, mas já no início da aula eu deixei o link da revisão do conteúdo do professor Raimundo, certo? E aí eu vou tentar deixar essa aula e, bom, vou tentar ver se eu deixo todas as aulas que a gente tiver, né? Por isso que eu tô gravando, essa é a ideia. Beleza? Então, eu espero que amanhã eu esteja com essa aula preparada e aí eu vou tentar deixar o link. Se eu não conseguir gravar essa aula de hoje para amanhã, para vocês acompanharem a aula via vídeo amanhã vai ser online mesmo, a gente se encontra de novo aqui a partir das 14. Beleza? Gente, obrigado aí. Vocês estão com alguma dúvida? Estão com alguma dúvida? Se tiverem dúvida, não se acanhem não, viu? Eu acho que, não sei se vocês têm o meu e-mail, vou deixar aqui também, mauricio.ca.fpb.br.
E aí, qualquer coisa, sintam-se à vontade para entrar em contato e tirarem dúvidas através de e-mail ou até mesmo na próxima aula a gente já discute mais alguma coisa, certo? Acredito que amanhã a gente consegue terminar flip-flop, isso. Tentar. Aí tem um videozinho também, funcionamento flip-flop, eu vou tentar deixar disponível, porque aí vocês veem a coisa funcionando. Beleza? Massa. Obrigado aí, Jean. Tentar ver se eu melhoro aqui meu setup. Tá muito escuro ainda, reflexão, muita coisa, mas a ideia é tentar fazer com que vocês... Assim, o vídeo que eu gravei, eu tinha gravado um vídeo com a parte do flip-flop tipo D, e aí o vídeo ficou bem melhor. A montagem que foi feita com o CI do flip-flop tipo D, ela foi feita com a qualidade de imagem melhor. Essa webcam que eu tenho é bem sofrida. Mas eu vou tentar deixar os vídeos gravados, porque eu acho que quando eu deixo o vídeo gravado, eu posso usar uma câmera melhor, coisas desse tipo, fica mais interessante a qualidade de imagem. Bom, mas qualquer coisa, entre em contato. Beleza, gente? Foi um prazer estar com vocês essa tarde. Espero que a gente possa celebrar mais momentos como esse ao longo desse semestre, desse curto semestre, né? Pelo menos um mês aí que a gente vai passar junto ainda, desenvolvendo mais algumas atividades. Beleza? Até amanhã. Boa tarde, noite para vocês. Falou.